Por conta do que foi apresentado, então, agora nós temos 3 cenários. O primeiro cenário, da unidade 5, mostra um planejamento de atividades para a produção do nosso projeto, onde não há nenhuma restrição de recursos materiais, humanos ou financeiros. Isso dá um resultado como um cronograma bem enxuto, digamos assim, bem rápido. Quando nós partimos para a unidade 2 e colocamos os recursos que nós temos disponíveis e comparamos com os recursos que nós precisamos para a realização das atividades, muitas vezes encontramos uma inconsistência, necessidade, disponibilidade, e na unidade 6 o cronograma foi reprogramado atendendo a limites e problemas de falta de recursos e materiais. Agora, no cenário 3, que nós vamos abordar a seguir, podemos ter um fluxo de necessidades financeiras para dar conta dos recursos materiais e humanos para a produção das atividades que não são compatíveis com as finanças, que não são compatíveis com o valor que é disponibilizado para a realização do projeto pelos envolvidos, normalmente os patrocinadores, para aqueles que financiam o projeto. Por isso, nós temos que falar sobre dotação orçamentária, aporte financeiro, notas de empenho ou qualquer outra expressão que diga dinheiro que chega para custear as despesas do projeto. Nesse caso, na ferramenta MS Project, existem 2 campos, foram criados na versão 2007 e estendidos para a versão 2010, que é o Budget Cost e o Budget Work. Seria dinheiro para orçamento e trabalho para orçamento. Ou seria alguma coisa dizer verba para custear o orçamento e horas para custear as horas necessárias, horas para viabilizar as horas necessárias para a realização do projeto. Na ferramenta, nós temos que seguir alguns passos para apresentar esse dinheiro do financiamento, da dotação orçamentária. Em primeiro lugar, nós vamos eliminar aqui o Cumulative Cost para ficar com a verba mensal do nosso projeto. Temos aqui a verba mensal, custo mensal, despesa mensal do nosso projeto. Trabalhamos sempre com projeto estruturado a partir da linha 1. Nesse caso agora, precisamos rever o nosso conceito e pedir para apresentar o Summary Task do projeto. Por que isso? Porque agora nós temos que cadastrar no nosso pool de recursos um recurso chamado financiamento, que é do tipo Cost, com uma particularidade. Duplo clique, ele é do tipo Budget, ou pela coluna, Budget é o tipo do recurso, ou ele é tipo Budget, financiamento, ou ele não é tipo Budget, ou seja, do tipo saída, gasto. Ainda temos também outras 2 colunas chamadas Budget Cost e Budget Work. A primeira impressão é que é aqui que nós vamos escrever o valor que nós temos de patrocínio ou financiamento. Mas não é. Esses 2 campos, eles apenas mostram a totalização do valor que será colocado. Será colocado aonde?
pelo modo Task Usage, no nosso projeto, é claro, né? No modo Task Usage, agora com os recursos filtrados por recursos budgets, encontramos financiamento. Agora nós podemos alocar no projeto o recurso financiamento, que é do tipo entrada de dinheiro. Vamos colocar aqui algum valor, ele não aceita. Por quê? Porque essa linha 0, ela trabalha primeiro sendo alocada e depois, com o botão direito, inserindo a coluna Budget Cost, nós escrevemos aqui o valor do financiamento. Botão direito, recursos, esse cost está associado à coluna cost. Não há uma coluna aqui chamada Budget Cost, onde nós pudéssemos escrever esse valor. Por isso, nós alocamos o recurso e depois escrevemos aqui o valor de financiamento. Eu vou colocar um valor superior ao valor do custo, na esperança de encontrar aqui o nosso financiamento. Nesse caso, o campo está sendo apresentado é o campo Cost, precisamos apresentar o campo Budget Cost, que eu vou colocar na cor verde. Agora nós temos o campo Budget Cost apresentado e o campo Cost apresentado. A alocação, como sempre, joga de forma linear o recurso. 46, 44, 19. Se nós copiássemos essas informações e levássemos para o Excel, nós teríamos alguma coisa semelhante a isso aqui. Ou seja, nós temos uma necessidade, que eu destaco aqui, diferente de uma capacidade de financiamento por conta do cálculo automático da ferramenta. Temos necessidades azuis maiores do que o valor colocado no período. Claro que o valor total atende ao valor total do projeto, mas nesse caso o financiamento não está dentro do orçamento do projeto. Dentro significa o financiamento está, digamos assim, de uma forma linear. E eu vou colocar aqui de forma linear. Ele até é um pouco mais alto do que o custo do projeto. Mas ainda assim, nesses momentos aqui, em amarelo, não supre as necessidades do período. Então, essa linha azul está fora do orçamento do projeto. Para isso, eu preciso compatibilizar. Escrevo, então, aqui 62, 45, 0. Nós vamos ter alguma coisa maior do que a necessidade, distribuído de forma adequada, compatibilizando o orçamento aos gastos. Por outro lado, se nós não tivéssemos essa compatibilização e tivéssemos o valor original, nós não teríamos condição de executar o projeto
com esses valores de produção por conta de um valor financeiro menor, o que levaria à necessidade de fazer uma adaptação. Qual seria a adaptação? As atividades que acontecem na semana, por exemplo, as atividades que acontecem na primeira semana, que é a atividade 1, ou a atividade que produz a atividade 13, ou a atividade 22, elas deveriam ser adiadas para mais tarde. Digamos, uma semana à frente. Duplo clique. Data prevista 4/1. Restrição: não começar antes de (11/1), uma semana após. Com isso, provavelmente todo o cálculo vai ser refeito, o prazo vai se estender, possivelmente os custos vão ser alterados, porém, no mês inicial, eu já estaria mais próximo, nesse caso aqui eu estaria dentro do orçamento. O dinheiro que eu recebo é capaz de pagar a produção do primeiro mês. Já no segundo mês, o dinheiro que eu recebo não é suficiente para eu pagar a produção do segundo mês. Eu teria que mais uma vez estudar qual atividade que acontece no mês de fevereiro que eu poderia adiar para reduzir o impacto sobre a minha produção e, consequentemente, o desvio em relação ao valor que eu tenho disponível para honrar os pagamentos da produção. Isso faz ficar mais claro o entendimento do terceiro cenário. O projeto, com esses adiamentos restritivos, não começar antes de, atendem a uma compatibilização produção contra financiamento previsto.